iniciou esse seu amor pela moda, né? Que a gente sabe que você tá totalmente ligada à moda. Você é uma referência pra gente aqui. E eu tenho certeza que nacionalmente você vai chegar lá também. Amei, eu Tenho certeza recebo. absoluta. Então nos conta como que começou esse seu amor pela moda. Então, eu acho que, assim, quem me acompanha sabe que eu já passei por uma bariátrica, que é uma cirurgia para você reduzir o estômago. Então, eu passei pela obesidade mórbida. E aí, eu cheguei ao número 54. Então, eu tive que aprender a me vestir. 54? 54, meu amor. Tu tinha quantos quilos? 142, um pouco antes de começar. Tu tinha quantos anos? Aguenta. 19. Cala a boca, velho. Eu tinha 19 anos com 142. Tu tinha 19 anos com 19. 142 quilos. Na verdade, foi no meu aniversário de 19 que eu operei. Foi o meu médico que disse que queria que fosse muito marcante na minha vida, que fosse um divisor de águas. A parte tinha que ser mesmo. Sim, foi muito louco. E aí, Tu tinha muito problema de saúde, não tinha? Tinha. Eu operei porque... É sempre bom deixar claro, né? Que eu operei porque era a minha última alternativa. Eu já estava, assim, afundada na depressão. Eu não tinha mais... Eu não conseguia mais responder, eu não tinha mais ânimo. Pensamentos muito negativos já estavam vindo na minha cabeça. E eu sentia muita dificuldade já de andar, de respirar. Eu não conseguia subir escada direito, então era uma coisa que estava atrapalhando. Eu não conseguia mais me relacionar com as outras pessoas, além de, né, eu estar no fundo da depressão. É bom até tu falar isso, porque muita gente relaciona a bariátrica a uma coisa estética. Meu Deus. A maioria. Sim, não, pelo amor de Deus, gente. Foi a última... Meus pais são bariátricos, então eu soube desde o início o que eu iria enfrentar. E, gente, para quem não conhece esse procedimento, ele transforma a sua vida. E eu não tô falando só de um lado positivo, muito pelo contrário. Você vai abrir mão da sua normalidade para sempre. Você nunca mais vai comer daquela forma, você nunca mais vai ter o prazer de comer como quem não tem a bariátrica tem, né? Então, a minha decisão foi junto à minha família, que estava muito disposta a passar por esse pós-operatório difícil comigo, e, claro, do meu médico. Foram realizar todos os exames. Definitivamente não tinha mais como eu continuar daquela forma. Mas antes de chegar à cirurgia em si, tu teve um processo de dieta, de exercício físico? Então, a minha vida toda foi uma dieta e foi alimentação restrita. A minha mãe não aceitava muito. Minha mãe deve estar me assistindo e tá tudo bem, ela sabe, a gente já conversou diversas vezes sobre isso. Mas a minha mãe tinha muita dificuldade de aceitar o meu corpo. E a minha família toda tem propensão à obesidade, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então já era genético. Era né? genético. Tanto que minha e mãe... alto, né? Porque vem dos dois. Sim, tanto que a minha mãe, ela fez a cirurgia bariátrica e meu padrasto também. Mas a comida lá em casa também era um refúgio. Então, são vários pontos que ligam essa doença à finalidade, ao fim que teve, né? Que foi a bariátrica. Mas foi depois de muita conversa, depois de muito abrir mão, depois de eu já tentar colocar balão gástrico, já fiz todo tipo de dieta. Minha mãe já me pegou querendo comprar remédio para emagrecer e, eu sei lá, podia acabar com meu coração em uma brincadeira dessa. E foi simplesmente uma atitude em meio a muito desespero, a muita dor. E aí, quando eu fiz, o meu médico perguntou, olhando na minha cara e falou assim: por que você acha que eu devo te operar sem esse tratamento pré? Eu falei: porque eu já abri mão da minha vida por 18 anos por conta dessa doença e eu não quero mais fazer isso. Então, a partir de hoje, eu vou abrir mão desse meu estilo de vida. Eu chegava a comer 4 sanduíches por noite e tal. Então, a bariátrica, ela veio como essa solução, mas foi uma solução muito desesperada e se eu tivesse outra maneira de resolver esse problema, eu definitivamente não teria feito. Não interessa o corpo que eu tô hoje, eu não teria feito. Eu sei os estragos que essa cirurgia trouxe para minha saúde e eu sei que eu vou sempre estar correndo atrás dos prejuízos que ela me causou, por mais que ela tenha tido aí esse super ponto positivo de eu ter emagrecido 70 quilos em um ano. É porque é engraçado que as pessoas veem e acham que é só coisa positiva, né? Fala Nossa, isso. Deus me livre. E não sabe as dificuldades. Já tu conta. Até uma pergunta. Quando tu fez, tu já queria fazer a cirurgia? Não, eu nunca pensei em fazer a bariátrica. Antes da minha obesidade, eu gostava do meu corpo, eu não tinha uma autoestima baixo, algo do tipo. Foi no processo de depressão, da depressão profunda, que foi considerada depressão no pior grau, porque me levou a uma doença que podia me levar à morte. Só nesse ponto que eu engordei 40 quilos. Então, eu já era uma obesa, que não tinha problema com o meu corpo, mas que passou por um processo em um período muito difícil na minha vida. Muito difícil mesmo. É muito difícil lembrar desse rolê.
E eu engordei 40 quilos. E aí o meu corpo espichou, gente. Meu corpo aumentou muito e aí não tinha mais pra onde. Dava pra ver que eu precisava de uma intervenção. Tanto que quando eu acordei da cirurgia, a primeira coisa que eu falei... Foi péssimo, gente. A experiência foi péssima. Eu acordei me sentindo muito mal. Eu falo esse tipo de coisa pra desestimular mesmo. Vão atrás de um profissional, vão procurar ajuda. Eu deveria ter procurado... Ainda penso que eu deveria ter procurado mais ajuda, por mais que eu estivesse no fundo do poço. É porque é algo que até os próprios médicos dizem que é uma última ocasião, né? A última ocasião. É a última ocasião. E eu fiquei muito chocada que quando eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram, tinha muitas pessoas que acreditavam que era uma cirurgia estética. E eu não sabia... Gente, pelo amor de Deus, não é. Não é. Infelizmente, quer dizer, é muito maior do que isso. Ele te retirou 90% do meu estômago. Eu passei 1 mês só bebendo líquido e 2 meses só no pastoso. Então, assim, é de lascar, meu amor. Pra você enfrentar isso. E hoje a tua alimentação é normal ou tu ainda tem restrições? Eu vou ser muito sincera. Eu não tenho mais restrições nenhuma. Tem algumas coisas que me causam DUP, que é um processo que o seu organismo passa quando você ingere muito carboidrato ou muito açúcar e acaba te dando diarreia, palpitação, vômito, enfim, ataque cardíaco, várias coisas. É horrível. E toda vez que você come muito, você sente esse negócio. Então, nunca vou me sentir satisfeita da forma que pessoas que não fizeram a bariátrica se sentem. Sempre vai vir uma dor, sempre vai vir um ataque cardíaco, sempre vai vir uma sensação de sufoco. Então, é sempre uma agonia depois que eu como. Assim, a ponto de me sentir satisfeita. Eu não queria fazer cirurgia, eu fiz porque realmente meu médico olhou e falou... Enfim, mas voltando para o que ele falou assim que eu acordei, ele olhou e falou: Brenda, se você não tivesse feito essa cirurgia, você ia morrer mais cedo ou mais tarde, em pouquíssimo tempo, porque... Quando ele não tinha visto isso nos exames, mas quando ele perfurou, porque a minha cirurgia foi feita por vídeo, então quando ele perfurou o caninho, tinha muita gordura visceral. Ele não fazia a menor ideia que ele estava consumindo o meu corpo. Tanto que, se você ver minha foto, para uma mulher que tem 1,70, 1,72, 142 quilos não parecia tanto assim que eu pesava esse peso, mas porque estava tudo para dentro. E a gente não fazia a menor ideia. Ele falou que estava muito próximo do meu fígado, que eu podia ter um ataque cardíaco a qualquer momento, porque a situação era muito complicada. Mas foi isso que me fez... me levou ao ponto da bariátrica. Foi desespero, foi depressão e foi uma luta muito, muito maior do que meramente estética. A estética foi depois, foi, enfim, outro momento. Mas, voltando, esse é o ponto de início, eu acho que para moda. Por mais que eu já tivesse vontade de ser estilista, já desenhasse as coisas para minha avó quando eu era criança. Mas depois disso eu acabei esquecendo e focando pro direito. E aí veio a bariátrica e, como eu falei, eu cheguei a usar 54. E nenhuma loja aqui de Rio Branco tinha. Tinha uma loja aqui plus size e essa loja, ela fechou. Eu fiquei desesperada porque, pronto, não tenho mais roupa. Não tenho mais onde usar. Não tinha Shein, não tinha loja online, eu não conhecia, não tinha essa informação. E muitas mulheres não têm. E a única loja de departamento que eu consegui encontrar alguma coisa foi na Marisa e, tipo, eu cheguei no 52, encontrei 52 lá. Mas nunca mais. Então, eu sempre precisei mandar fazer roupa. No meu pós-operatório, todas as roupas que eu usei no meu pós-operatório foram desenhadas, organizadas por mim, porque eu não podia usar certas peças de roupa e eu sabia que eu não ia encontrar de qualquer forma. Então, o fato de eu ter desenhado roupa, pra mim, eu não costuro. Quem costura é a minha costureira e tal. Tenho muito ciúme dela, gente. Então nem fala. Não, Deus me lembro. Nem divulga, nem divulga. Mas... ela era, inclusive, a costureira da minha avó. Foi ela que fazia os desenhos que eu fazia quando eu era criança para minha avó. Então, um carinho muito especial por ela. Como eu tive que desenhar da silhueta do 54 ao 38, que é o que eu uso hoje em dia, eu precisei entender muito sobre modelagem. Eu precisei entender sobre cores, eu precisei entender sobre harmonia. Porque eu não mostro fotos de antes, mas é outra pessoa. E nesse processo é muito fácil você se perder. Você perder a sua personalidade, você se perder nos elogios, você se perder no glamour de você estar vivendo outra vida. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de merda também, um relacionamento muito abusivo. E a moda, ela foi um gancho que me fazia colocar o pé no chão. Não com tendências nem nada do tipo. Isso veio junto do meu trabalho. Mas a moda, descobrir o meu estilo pessoal, me fazia me colocar o pé no chão e entender quem eu era.
Não interessava se eu ia estar 5 números mais magra depois de 2, 3 meses. Eu ainda sabia quem eu era. Eu sabia que aquele estilo ali me representava. Porque moda é isso. É identidade, É né? identidade. É você representar aquilo que você quer para a sociedade, independente do seu corpo. E eu me perdi nesse tempo, gente. Eu não sei se é de conhecimento geral, acredito que não. Mas muitas pessoas que passam pela bariátrica passam pela dissociação de imagem. Então, por muito tempo, e eu ainda passo por isso, eu sou muito sincera com os meus problemas emocionais e relacionados ao corpo, eu às vezes não consigo me olhar no espelho e ter a noção do que eu estou usando 38. Quando a minha mãe falou que um dia eu ia chegar a usar 38, eu ri da cara dela. Nossa, meu corpo não chega nisso, nem nada do Tem uma tipo. dúvida que eu tenho, na verdade Claro. eu sei a resposta, mas eu quero que as pessoas saibam. Por que que tu evita, na verdade tu não mostra nas tuas redes sociais o antes? Isso é um baita ponto a ser... As pessoas devem perguntar sim. muito, né? Nossa, Tipo, como é que tu demais. era? Mostra foto. As pessoas gostam de ver esse Muito. choque entre o passado e o agora. Muito. E eu cheguei até a ver em um grupo de fofoca que isso tinha virado assunto, tipo, nossa, ela não mostra, o que ela tá escondendo? Será que tem alguma coisa no passado dela ou algo do tipo? Gente, não tem nada de diferente, sou eu, 70 quilos maior e com algumas alterações, mas enfim, sou eu. E eu não mostro porque tem muitas pessoas que se acham na posição de ofender alguém por ela estar acima do peso. Mesmo que eu já tenha emagrecido isso, eu não vou dispor a Brenda, que pesava 142 quilos, ao julgamento de ninguém, porque ninguém está nessa posição de me julgar, ninguém está nessa posição de falar que eu estava errado, que eu era imensa, que eu era feia, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu sempre vou proteger a Brenda de 3 anos E atrás. querendo ou não, sempre tem aqueles comentários que as pessoas acham que estão te elogiando, mas ao mesmo tempo elas estão atingindo o teu passado. Tipo, ai, você é muito mais bonita assim. Ai, você Sim. parece outra pessoa. Tipo, tá ofendendo a Brenda Nossa, de amiga. antes. Isso faz Sim. todo sentido. E você me deu um gatilho muito louco, porque eu acho não, tenho certeza, você me fez lembrar muito bem. O fato de eu não mostrar, não é que eu decidi quando eu fiz cirurgia, eu falei, nossa, não vou mostrar. Eu decidi que eu não ia mostrar, porque à medida que eu ia mostrando para as pessoas, conforme eu ia emagrecendo, eu via a reação delas. E essa reação delas me machucava demais. Porque elas juravam que estavam me elogiando. E eu ficava extremamente ofendida. Poxa, você está ofendendo a pessoa que eu era 2 anos atrás, você não tem esse direito. Quem é você? Sabe? Só porque você é mais magra do que eu, você se acha no papel de falar que eu era feia, que eu valia menos do que... Não, pelo amor de Deus, essa Brenda tinha muito orgulho de quem ela era, sabe? Sempre tive muito orgulho de mim. E esse momento onde aconteceu a depressão e tal, foi um episódio da minha vida. Ninguém vai me resumir a isso. Então, eu também não divulgo. Eu não divulgo por conta disso, porque ninguém está na posição de me julgar. Segundo, eu não divulgo porque eu acredito que isso vai influenciar muitas mulheres a fazerem essa cirurgia. E isso é uma responsabilidade que todo influenciador tem que ter quanto à divulgação de cirurgias plásticas ou qualquer tipo de cirurgia. Então... É engraçado que até meio que incentiva, mostrando como se fosse algo negativo, a pessoa tá um pouco acima do peso. Exatamente, porque né? devem ter Brendas com aquele seu corpo, Exatamente. que estão bem de saúde, porque obesidade não necessariamente tá a ver com problema de saúde. E estão satisfeitas. Sim. Então, se elas verem a Brenda do passado e ver as pessoas ofendendo, elas podem pegar pra si essa ofensa, né? Sim, com certeza. E pessoas que me seguem justamente porque veem essa evolução e sabem que eu respeito a Brenda que era. Passado. Então, assim, eu sempre vou respeitar. E aí tem esse lance de não querer influenciar. Acho que todo influenciador tem que ter a sua responsabilidade quanto aos procedimentos que você vai estar falando. Eu postei o vídeo explicando porque muita gente entrava em contato comigo querendo saber. E nesse vídeo eu acho que eu expliquei tudo. E o próximo vídeo que eu vou fazer a respeito, se eu fizer outro vídeo a respeito, com certeza vai ser com um profissional da área de saúde para me auxiliar, porque nesse vacilo eu não vou cair. Acho que é uma responsabilidade muito grande com a vida das pessoas.